Aí a gente tem algumas perguntas que se complementam aqui. A primeira é: por que sempre indico anestesia geral? Ela me causou muito medo antes, mas depois eu adorei. Nossa, eu Daí a adoro. outra é: eu já havia tomado uma anestesia anterior para um procedimento de 40 minutos e foi uma experiência muito ruim. Mas dessa vez, mesmo sendo um tempo maior, porque eu fiz lipo e prótese, foi extremamente tranquilo. Acordei, inclusive, sem nenhum efeito colateral. Foi uma experiência muito legal. Não é uma curiosidade, mas queria que comentasse mais sobre anestesia, qual o profissional que decide e o tipo de anestesia que será feita para cada cirurgia. E tem outra aqui. A paciente fica realmente entubada para realizar a cirurgia porque eu não senti nada no pós. Depois que as pessoas descobriram a intubação, né, do Covid, todo mundo descobriu que Que existe existe intubação. intubação. É. Aí todo mundo ficou perguntando, mas doutor, Nossa, mas quem vai intuba não intubar? volta, né? É. O Covid deixou isso na Todo mundo memória. com medo, mas até Exatamente. pessoal que trabalha na UTI, eles têm muito medo da intubação. Mas a intubação que é feita na UTI e a que é dentro do centro cirúrgico são São completamente totalmente diferentes. Eu até converso com o pessoal lá da UTI É mesmo. muito atraumático, né? Tanto que a Não, paciente nem sente. uma coisa é a intubação você fazendo Com o paciente não, acordado. em urgência, né? Urgência, Então, assim, o você não tem paciente tá tempo. doente, tá? Sim. O paciente está em insuficiência respiratória, você precisa entubar. Agora, a intubação que é feita no centro cirúrgico é feita uma sequência toda para o paciente Pro chegar no momento, relaxamento, tudo. assim, na melhor condição possível para intubar. Pra Então, intubar. a intubação do centro cirúrgico ela é Atraumática. super tranquila. É. Então, assim, em relação à anestesia, igual eu estava dizendo, a anestesia geral é a modalidade anestésica, para a maioria das cirurgias que a gente realiza, a mais disparado, a mais segura e a mais confortável. Isso é uma coisa, é meio que um senso comum que a gente foi construindo junto com o pessoal da anestesia. Alguns profissionais aceitam ou preferem que não seja feita anestesia geral, ou às vezes faz uma sedação com bloqueio para outras cirurgias. Eu, pessoalmente, por exemplo, se eu tiver que escolher entre anestesia geral, é muito comum a gente fazer os dois, tá? Na lipo, por exemplo, fazer anestesia geral com bloqueio. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro anestesia geral, porque a lipo, da forma com que a gente faz, a gente até consegue um bom controle da dor no pós-operatório. E a anestesia geral vai me dar muito conforto, tanto para o paciente e para a equipe cirúrgica trabalhar, também na verdade, e para o paciente não ter preocupação durante a cirurgia, né? Porque igual essas coisas, o paciente acordar, o paciente aumenta o nível de consciência, é muito ruim, né? Então, o fato da gente utilizar com muita frequência, e inclusive para próstata de mama, né? Então, tem cirurgião, por exemplo, que gosta de fazer próstata de mama com anestesia local. Isso é um negócio que eu não consigo Nossa, eu também. entender até hoje. Gente, a segurança de uma anestesia geral. Então, assim, Não tem. e para R24, não tem cabimento ser outra coisa, né? É óbvio, anestesia geral para R24, a gente tem que tomar alguns cuidados, que é ser uma anestesia geral que vai dar pouquíssima ressaca. Né? O que é ressaca? É muita náusea depois. Então, se o paciente ficar muito nauseando depois, é ruim porque a gente não consegue dar uma alta tão precoce. Eu gosto de... O paciente fez cirurgia, vai para o quarto. Já chega no quarto lá um pouquinho mais acordadinho. Eu não gosto nem que deita na cama. Então, senta no sofá, faz exercício, espera um pouquinho, faz mais sequência de exercício, está bem, não fica esquentando o leito, não. Vai para casa e vai fazer o que tem que fazer. Porque se você fica no hospital, você fica só lá. Você um pouquinho de dor, aí não vai para casa. Um pouquinho de dor, aí não vai para casa. Aí fica. É que a geral endovenosa, na hora que você desliga, o paciente acorda. O ruim é quando é a geral inalatória, né? Que daí aí dá mais ressaca, mais náusea e demora mais para metabolizar. É o que eles chamam, né? A geral tem que ser venosa total, né? Venosa total. Porque daí desligou a medicação, em pouco tempo o paciente acorda e vai... Realmente, eu não me lembro, eu não tive nada. Também não. E foi uma cirurgia longa. Eu não senti nem... Porque tem muita gente que reclama do tubo, né? Eu Que não sente dor na nada. garganta. Na lipo, às vezes por conta uma coisa que eu comecei a entender depois, né? Tanto algumas medicações que a gente utilizava, que eu utilizo para controle da dor, que eu comecei a reduzir, eu percebi que teve uma melhora nesse negócio da náusea. Tanto é que a Ju, por exemplo, quando fez, teve mais náusea. E depois comecei a reduzir, eu percebi de um tempo para cá que diminuiu muito náusea, muito absurdamente náusea no pós-operatório. E outra coisa é uma hiperidratação logo quando o paciente sai da cirurgia. Porque isso eu também percebi que isso tem de um mês para cá, assim. Mais ou menos um mês que, assim, a queixa de náusea diminuiu muito, assim. Depois que eu comecei a fazer, sempre que o paciente chegou no leito, faz 1 litro rápido.
E teve uma paciente, inclusive, acho que foi não lembro. A última paciente que nauseou. Falou, olha, corre 1 litro rápido. Foi meio que assim, como tirar com a mão. Fez uma hidratação mais rápida, vigorosa, o paciente melhorou. Então, às vezes, um pouquinho de desidratação, que na lipo acontece por conta do tempo da cirurgia, da retirada de gordura. Mas aí, no caso da prótese, normalmente é anestesia. Né? Então, que é uma cirurgia com perdas mínimas, né? Assim, não existe desidratação no caso da prótese, mas aí se a anestesia geral não tiver conectada com o propósito da cirurgia, que é liberar aquele paciente rápido, né, isso atrapalha muito. Por exemplo, bloqueio, outras modalidades de anestesia, e muitas vezes até a anestesia local, ela vai limitar. Imagina, você vai fazer um bloqueio torácico. Muitas vezes o paciente vai para o quarto, talvez não vai estar em boas condições já de ir para casa. Não sei se vai estar movimentando-se totalmente bem, enfim. Então, na anestesia geral, a gente consegue ter um controle muito bom do pós-operatório, né? Desde que ela não tenha muita ressaca. Né? Sobre os materiais utilizados, eles são do hospital ou do cirurgião? Quem escolhe o que será utilizado? A gente falou disso no começo. Quem escolhe? A cirurgia plástica tem uma coisa um pouquinho ingrata conosco, né? Que é, assim, basicamente nenhum hospital tem aquilo que a gente precisa. Então, a maioria dos cirurgiões plásticos tem o próprio instrumental, né? Então, é só instrumental muito genérico que a gente, às vezes, uma pinça, uma coisa bem besta que a gente, eventualmente, utiliza do hospital. Mas material mais preciso, 100%, de pinça, bisturi, cabo de bisturi. Cânula nem se fala, né? Não tem nem como. No micro, não tem como. Não tem como. Adoraria que esse hospital... Seria tão bom, né? Que o hospital me fornecesse, mas não é possível, não é possível. Né? Fica um investimento muito alto, às vezes, para o hospital fazer, e aí quem que se interessa, né, em investir mais para entregar mais, naturalmente que o faça, né? Mas na nossa vida, né, do cirurgião plástico, a gente desde cedo acaba tendo que investir muito em material, instrumental cirúrgico, e aí tem um instrumentador que cuida do material, muito bem, é muito importante também. Porque imagina só o investimento que fica. Meu pequeno apartamento em Paris. Todo dia. Com vista pra torre. Pra torre, né? Lógico. Lógico. Rooftop. Lógico. Que delícia.